AIDS é coisa de viado. Hoje em dia, só pega HIV quem quer, né? O meu filho nunca que vai ter essas coisas. Ele foi bem criado. A gente sabe que quando o assunto é HIV e AIDS, fica muito difícil discutir com alguém sem que algum desses pensamentos apareça. Então por isso, tirem os preconceitos da sala, porque quando o assunto é polêmico, a gente para e desenha. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Causa HIV e AIDS, mas muita gente ainda não sabe qual é a diferença entre os dois. HIV é a sigla para o vírus da imunodeficiência humana, que ataca o sistema imunológico. Ele age no DNA das células de defesa do corpo, fazendo milhões de cópias de si mesmo. Já a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, o estágio mais avançado da infecção causada pelo HIV. Porque o vírus, enquanto destrói as células de defesa, deixa o organismo mais vulnerável para qualquer doença. Com isso, um simples resfriado não consegue ser contido, podendo virar algo muito maior e letal. O grande problema é que, diferente de outros vírus, o corpo humano não consegue se livrar do HIV. E com isso, uma vez que a pessoa contraiu o vírus do HIV, ela vai precisar viver com ele para sempre. Mas nem todo mundo que tem o vírus chega a AIDS. Isso depende muito do sistema imunológico de cada pessoa e se ela está fazendo o tratamento de maneira correta. O HIV é transmitido através de fluidos corporais, como sangue, sêmen e secreções vaginais. E pode acontecer através do sexo vaginal, anal ou oral sem camisinha, uso compartilhado de seringas e agulhas, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, e por instrumentos que furam e cortam não esterilizados. E quando você contrai o vírus, você não percebe logo de cara. O HIV se mantém incubado de 3 a 6 semanas até que os primeiros sintomas comecem a aparecer, que são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida no começo. Mas com o tempo o vírus vai agindo e ficando mais forte. As células de defesa começam a funcionar com menos eficiência e o organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns. A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que se aproveitam da fraqueza do organismo. Com isso, o vírus atinge o seu estágio mais avançado, a AIDS. Mas apesar do HIV e AIDS não terem cura, existe um tratamento para manter a pessoa infectada viva e saudável. Surgiram os medicamentos antirretrovirais que impedem a multiplicação do vírus no organismo e evitam o enfraquecimento do sistema imunológico. No Brasil, esses medicamentos são distribuídos gratuitamente para todas as pessoas infectadas que procurarem o SUS. Quem está na fase da AIDS precisa, além de tomar os remédios para o tratamento do vírus, também fazer uso de medicações para prevenir infecções bacterianas, virais e fungos, conforme cada caso, até que o sistema imunológico se restabeleça. Existem também 2 estratégias de tratamento preventivo que diminuem de forma importante a transmissão do HIV, que são a PrEP e a PEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, um tipo de prevenção que utiliza medicamentos antirretrovirais de maneira contínua por pessoas que não foram infectadas, a fim de reduzir o risco de aquisição do HIV através de relações sexuais. Já a PEP é a profilaxia pós-exposição, que utiliza medicamentos antirretrovirais durante 28 dias em pessoas que tiveram risco de contato com HIV, com a finalidade de impedir que o vírus se instale no organismo de forma definitiva. Para que esse tratamento tenha efeito, ele deve ser iniciado num prazo máximo de 72 horas após a situação de risco. Mas é importante lembrar que, apesar de existirem todas essas ferramentas de prevenção, usar o preservativo é fundamental para a prática do sexo seguro. Eles são distribuídos gratuitamente em qualquer serviço público de saúde. E tem vários vídeos no YouTube que podem te ensinar a melhor maneira de usar. Conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta muito a expectativa de vida de alguém que vive com o vírus. Quem faz o teste regularmente, busca o tratamento no tempo certo e segue as recomendações da equipe de saúde, ganha muito em tempo e em qualidade de vida. E para isso não pode ter tabu. A pessoa infectada com HIV ou que já tenha manifestado a AIDS não transmite a doença ou vírus através de beijo na boca ou beijo no rosto, suor, lençóis, talheres e copos, assento de ônibus e nem pelo ar. Ela não acontece por meio dessas interações comuns que a gente tem no dia a dia. É importante ressaltar também que ninguém morre de AIDS, mas sim por doenças causadas pela falha no sistema imunológico. Se você passou por alguma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido ou ter compartilhado seringas, faça o teste do HIV. O diagnóstico da infecção é feito a partir da coleta de sangue ou pela saliva. E no Brasil a gente tem tanto os exames laboratoriais quanto os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo SUS, nas unidades de rede pública e nos centros de testagem e aconselhamento. E além da coleta e da execução dos testes, a todo
todo um processo de aconselhamento para que a interpretação do resultado seja feita da melhor maneira possível. E não precisa se preocupar, porque os exames podem ser feitos de maneira anônima. Já dizia minha avó, prevenir é melhor do que remediar. Então faça os exames regularmente, use camisinha e lembre-se que para o HIV pode até não existir cura, mas para o seu preconceito, sim.